E aí, quando o Lula assume, e é por isso que é por isso que a gente tem que entender que a gente precisa desarmar essa caixa ideológica que é o Exército Brasileiro, porque se você parar para pensar de forma racional e material, os militares deveriam ser todos gratos a Luiz Inácio Lula da Silva. Mas gratos como não foram a nenhum presidente militar desde o período da redemocratização. Luiz Inácio Lula da Silva paga com dinheiro do povo brasileiro os 3 maiores projetos das Forças Armadas brasileiras. Forças Armadas sucateadas, não servindo para absolutamente nada. O Lula assume em 2013 e começa a reorganizar as carreiras deles e dar os aumentos que eram possíveis para irem se reestabilizando. Chega lá por 2005, mais ou menos, e eles apresentam os 3 projetos das forças. Então, a Marinha queria o desenvolvimento do submarino nuclear, submarino não com armas nucleares, mas submarino com propulsão nuclear, capaz de ficar embaixo d'água algumas semanas, sem necessidade de submergir, e é uma arma de defesa muito importante. A aeronáutica queria a modernização dos seus aparelhos voadores, dos seus aviões, que eram um lixo naquele momento. Nós tínhamos, se não me engano, 17 ou 18 aviões de caças funcionando no Brasil, aliás, existentes no Brasil em 2005, e desses só 8 estavam operacionais, o resto não tinha tido dinheiro para manutenção, e a manutenção era dada pelos franceses ou pelos americanos, e não tinha tido, então assim, era uma desgraça a aeronáutica brasileira. E aí o Lula entra com isso e começa a fazer os acordos para a compra dos caças, e não só compra, mas para troca de tecnologia, e usar o ITA, e usar a aeronáutica brasileira para participar da produção, da engenharia dos próximos caças de 5ª geração, além de comprar os de 4ª geração, além de fazer os acordos, a gente ainda ia participar junto com isso, e isso tudo foi mediado pelos interesses da própria aeronáutica. E o Exército Brasileiro tinha dois projetos especificamente. Um deles era a troca de todo o armamento de terra no Brasil, porque as armas que o Exército Brasileiro usa ainda hoje é o chamado FAL, Fuzil Automático Leve, que é um modelo, gente, que vem lá da década de 60, 70, inspirado em armas ainda mais antigas. É um armamento velhíssimo, velhíssimo, que não há nem comparação com os armamentos dos grandes exércitos hoje no mundo. Não há comparação, ele é muito mais pesado, ele tem muito mais recuo, ele tem menos poder de fogo, ele tem menos distanciamento, ele é muito mais frágil, é uma desgraça. E esse é o armamento que todo o exército, é um armamento abundante no exército brasileiro. Então o exército trouxe a demanda de que precisava rearmar as forças. E o que o Lula fez? Entrou em contato com as 2 indústrias brasileiras de arma, a Taurus e a Rossi, botou lá os melhores engenheiros de arma do Exército e pediu para os engenheiros de armas do Exército fazerem o projeto como eles queriam da arma. E aí levou lá para a Taurus e para a Rossi e perguntou, vocês conseguem produzir isso aqui? E o cara disse, conseguimos, mas nós queremos tanto. E o Lula foi lá e disse, está aqui, é para vocês, pronto. Ou seja, isso sem falar nos processos de monitoramento das nossas fronteiras por satélite, né? Tudo isso foi reorganizado durante o governo Lula. Era para os soldados brasileiros terem assim um agradecimento monstruoso ao governo que deu a ele condições efetivas de se tornarem uma força militar minimamente respeitável no mundo.